Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. A liturgia do dia de hoje está toda focalizada, toda centrada na temática do perdão. O perdão que Deus concede ao homem, o perdão que Deus concede ao pecador, mais especialmente a alegria com a qual Deus perdoa ao pecador arrependido. E a extensão do Evangelho, que é especialmente longo no dia de hoje, é expressão deste empenho da igreja em insistir neste ponto. A parábola que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza no Evangelho, a terceira parábola, o Evangelho é constituído por 3 parábolas. Primeiro, o do bom pastor que vai atrás de uma ovelha, deixando todo o rebanho que está em ordem, todo o rebanho que não se perdeu, todo o rebanho que está em saúde, ele o deixa, abandona, para ir atrás daquela única ovelha que se perdeu. Segunda parábola, a mulher que foi cuidadosamente guardando economias e colocando aquelas moedinhas bem ordenadas no fundo da gaveta e contando e verificando que as contas batem. Em determinado momento, falta uma quantia. E será que eu deixei cair no chão? Será que ficou no fundo da gaveta? Desmonta a gaveta, vê se não ficou atrás. E nada. Então, deve ter caído da gaveta. Olha embaixo, no chão, não tem nada. Então, varre a casa. Quando a gente tem um objeto pequeno e caiu, a gente não sabe onde foi se meter, a gente varre, pega a vassoura, reúne, e aí, no meio do pó, a gente encontra o objeto que estava perdido e ela encontra a moeda. Eis imagem desta preocupação, desta busca de não satisfazer-se com aquela quantidade que está em ordem, mas procurar aquilo que se perdeu. Ora, isto é bem exatamente o que acontece quando consideramos que existem muitas almas em saúde espiritual. Consideremos, inclusive, o que diz São Tomás de Aquino, o que diz Santo Agostinho, repete tantas vezes Monsenhor, que este 99 contra 1 representa a superabundância dos números angélicos, dos anjos, portanto, que, sendo fiéis a Deus, permaneceram no paraíso, ou melhor dito, foram admitidos à glória do céu, a visão de Deus face a face, de lá nos protegem, de lá nos guardam, de lá nos amparam, intercedem por nós. Este 99 são os anjos que estão no céu, muito mais numerosos que os homens. E estes anjos estão no céu, na presença de Deus, e estão salvos. E nosso Senhor Jesus Cristo vai deixar os 99 no céu para encarnar-se e ir atrás deste que é a humanidade transviada. E aí vem a terceira parábola. A terceira parábola é o filho pródigo. É uma das parábolas mais emocionantes do Evangelho. E se a gente a lê com calma, eu vi que vocês têm o folheto em mãos, podem depois ir relendo ao longo do domingo esta parábola. E o ideal é ler meditando com calma. Porque cada palavra ali tem o seu sentido, cada palavra ali tem um peso. Cada palavra ali se dirige a cada um de nós individualmente. Todos nós, de alguma forma, fomos filhos pródigos. Quem de nós, em algum momento de nossa vida, não se terá dado conta de ter se desviado do caminho que Deus nos tinha prescrito? Alguns de nós talvez tenham chegado a abismos em matéria de pecado. Entretanto, em determinado momento, Deus, que nunca deixa de tocar a nossa porta, nos trouxe de volta e estamos aqui. Pois esta é a história de todo santo, por incrível que pareça. É verdade que nem todo santo teve uma vida má. Existem muitos santos, e, claro, a perder de vista Nossa Senhora, acima de todos, que trilhou uma via de santidade, uma via de inocência absoluta. Entretanto, até estes, para serem santos e para serem inocentes, precisariam de uma graça. E esta graça que vem de Deus, essa graça santificadora de Deus, opera na alma as mesmas transformações que opera dentro do pecador. Um tipo de graça
mantém a pessoa no estado de inocência, o outro recupera o pecador do estado de afundamento no qual ele se encontra. E aqui então nós temos nesta parábola uma imagem muito boa para a nossa vida espiritual, porque nós vemos muitas vezes, olhando para a nossa vida passada, olhando para a nossa vida atual, nós encontramos 1 ponto, 2 pontos, 10 pontos que nos afastam de Deus. E diante disto, vale esta parábola. Primeiro ponto que esta parábola nos apresenta. Este filho pródigo, este filho que abandonou o pai, este filho que trocou a paz, a tranquilidade, a alegria do convívio com o pai e de uma vida reta, para lançar-se na vida do crime, na vida da perdição, na vida do pecado, do afastamento de Deus, por que se volta novamente para o pai? Qual é o pretexto utilizado pela providência para trazê-lo de volta? A penúria, a fome, o abandono. O sofrimento. Muitas vezes, é a raiz de um grande sofrimento que entra na nossa vida que nós nos damos conta quanto estamos longe de Deus. E é este sofrimento que nos traz de volta. Ou melhor dito, o sofrimento é um instrumento por meio do qual nós caímos em nós mesmos e temos a reação do filho pródigo. Meu Deus, eu estou nesse desastre, estou nessa situação horrorosa, eu estou nesse caos. Às vezes é uma coisa, a pessoa não se dá conta, no primeiro momento, do afundamento moral. Ela se dá conta primeiro do afundamento prático, da penúria, no caso dele foi a fome. E aí então, nessa situação, ele começa a pensar, por que isto me aconteceu? Por que isto me aconteceu? Por que isto me aconteceu? E vem a resposta, estou longe do Pai. A solução aparece imediata. A solução é voltar para o Pai. Então, primeiro ponto, a importância do sofrimento. E esta é a razão pela qual o demônio tanto procura nos tentar e nos fazer nos revoltar contra o sofrimento que aparece na nossa vida. Porque ele sabe que muitas vezes o sofrimento é aquela primeira voz, aquele primeiro chamado que Deus faz ao pecador. E quando nós nos revoltamos contra algum sofrimento que aparece na nossa vida, é porque nós estamos ouvindo mais a voz do tentador, que nos leva à revolta, do que a voz do anjo, que nos chama à reconciliação e ao perdão. Segundo ponto. O filho pródigo recebe uma graça. Não esqueçamos. Conversão é igual a graça. Não existe nenhuma conversão, nenhuma mudança de vida, nenhuma mudança de estado, nenhuma melhora na vida do homem sem que haja havido uma graça antes movendo o homem à conversão. A conversão é uma graça operante, uma graça que Deus manda para a alma e muda a alma por dentro, mas muda a alma indicando-lhe um sentido, uma direção. E é preciso ser fiel a esta graça. O filho pródigo, diante dessa situação na qual ele está, ele caiu em si, se deu conta, fez a relação e associou a situação de desgraça dele ao pecado dele, e o pecado dele principal é ter abandonado o pai. Todos os outros pecados da vida devassa que ele levou são consequência do abandono do pai. E ele então encontra a graça, lhe oferece a solução, é voltar para a casa do pai. Mas ainda é preciso que ele coloque suas perninhas para funcionar. É preciso que ele se levante do lugar onde ele está afundado e caminhe na direção do Pai. Existem muitas formas de Deus exercer seu perdão. E uma das formas de Deus exercer o perdão é, inclusive, nem sequer esperar que o filho chegue até casa. Às vezes Deus espera o pecador na porta do buraco dos porcos. Mas é preciso que o pecador dê o passo. É preciso não apenas cair em si, é preciso efetivamente começar esta caminhada de reforma pessoal. É preciso voltar-se para Deus. E o primeiro passo, o passo mais importante,
o primeiro passo é sempre o mais importante. Este passo é voltar-se para Deus no confessionário e declinar os pecados. E ali, antes mesmo de reformarmos tudo aquilo que está errado da nossa vida, desfazer-nos daquilo que nos ata ao vício, ao mal, ao crime, ao que seja, antes mesmo de tudo isso, nós já obtemos o perdão de Deus na hora em que nós nos ajoelhamos diante de Deus no confessionário e ali, declinando nossos pecados, fazemos o propósito de nunca mais pecar. Este propósito está fundamentado na graça. Este propósito está fundamentado na força que eu sei que eu não tenho, como São Paulo diz na segunda leitura. Eu sei que eu não tenho forças para isso, mas a força vem de Deus. Tudo posso naquele que me dá forças. E eu sei que se Deus está me convidando a esta caminhada, é porque já Deus está prevendo me dar a graça para eu chegar até o fim. E é baseado nesta confiança que eu dou o primeiro passo, sabendo que Deus, que me deu força para o primeiro passo, me dará força para todos os passos subsequentes. Então é preciso colocar em prática aquilo ao qual a graça me convida. Terceiro ponto. O filho finalmente chega à casa do pai. E poderia se esperar daquele pai qualquer tipo de atitude, porque nós entendemos a Deus de dentro do nosso coração é ruim. E o nosso coração muitas vezes está cheio de azedumes, cheio de ressentimentos, cheio de um monte de coisas. Mas este pai é a imagem de Deus. E este pai da parábola, ele tem este discernimento de perceber que o filho está verdadeiramente arrependido. E o filho quer verdadeiramente mudar de vida. E porque quer verdadeiramente mudar de vida, se apresenta diante dele, tendo deixado para trás toda aquela vida horrorosa passada. E voltou, abandonou aquela vida e voltou para ele. Voltou para ele significa está colocando em prática os meios para levar novamente uma vida reta, honesta, santa, sobretudo. E este pai, então, tem uma atitude. Qual é esta atitude? Primeiro, alegria imensa. Segundo, cumular o filho de bens, novamente. Bens aos quais ele não tinha mais direito, porque tinha abandonado tudo, e tinha levado ainda consigo toda a herança do pai que lhe cabia. O pai podia dizer que a ti não te devo mais nada. Cumula de bens novamente. Terceiro, organiza uma festa. Involucra todos nessa alegria. E isto é o terceiro ponto. Se nós, em determinado momento, temos muita dor, uma dor muito profunda, muito reta, muito consciente de quanto nós ofendemos a Deus, e nós ficamos nessa hora aflitos pelo quanto nós não fizemos pela glória de Deus, por quanto nós fizemos contra a glória de Deus, vendo essa situação e achando-nos sem saída, sem saber o que fazer para reparar tudo isso, é muito simples. Se nós queremos dar a alegria, e uma grande alegria, e a maior alegria que possa haver a Deus, depois de ter pecado, é arrepender-se do pecado cometido. É a melhor forma de nós repararmos a Deus o pecado. Pedir perdão e a partir desse momento, e ouviremos a voz de Deus dizendo-nos, vai e de hora em diante não peques mais. E aí então se restabelece de nós para com Deus esta paz, esta tranquilidade, esta felicidade que vem da graça de Deus. Isto considerado no âmbito pessoal, pode ser aplicado também à humanidade. E a isso nos convida a primeira leitura. Na primeira leitura nós vemos Moisés. Moisés intercedendo junto a Deus pelo povo. Um povo que tinha pecado tanto, e pecando enquanto conjunto, era o povo inteiro que tinha prevaricado, abandonando aquele Deus que tinha dado tantos frutos, tantas maravilhas, tantas graças, operado tantos milagres em benefício do povo judeu, e este povo abandona a Deus por um bezerro de ouro fundido. Constitui para si um ídolo e põe-se a adorar esse ídolo, dando as costas para Deus. E Deus diz, com este povo, não tem mais nada que fazer, porque é um povo de cabeça dura. Não adianta. E Deus então se propõe exterminar o povo. Moisés intercede pelo povo. Mas Moisés intercede pelo povo por quê? Porque Moisés está movido por um
desejo muito grande da conversão do povo. E esse desejo da conversão do povo é algo bom. E de onde vem? De uma graça de Deus. É Deus movendo o coração de Moisés para que Moisés peça a Deus aquilo que Deus quer dar. Mas ele quer que alguém peça. E esse alguém é Moisés. E aí sim nós vemos de quantas situações Deus se aproveita porque Ele quer perdoar. E Deus então vai atrás constantemente da humanidade buscando perdoar. Mas, é o segundo ponto da nossa reflexão anterior, é preciso que o homem ouça essa voz de Deus e se coloque a caminhar na direção de Deus. E olhemos para a nossa humanidade do dia de hoje. Na humanidade do dia de hoje nós vemos quanta maldade, quanto crime, quanto pecado, quanta falta de santidade, quanto voltar as costas para Deus. O resultado qual é? O mundo de hoje. A situação que nós temos. Aliás, hoje é 11 de setembro. Estamos, portanto, no aniversário, triste aniversário de um dos desastres que mais chacoalhou a história moderna, com a queda das Torres Gêmeas. Mas é apenas um fato entre muitos outros. Existiram depois muitos outros fatos que mataram muito mais gente. Tudo isso acontece por quê? São aqueles desastres que decorrem simplesmente como consequência do afastamento de Deus que a humanidade tem cada vez mais. Por quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais desastres vão se acumulando. É natural. Quanto mais eu me afasto do sol, quanto mais fica frio. Não tem jeito. Quanto mais eu me aproximo do sol, mais eu sinto calor. Assim também, não busquemos santidade longe de Deus, não busquemos o bem, a felicidade longe de Deus, porque Deus é fonte de toda a santidade, de toda a paz, de toda a tranquilidade, de toda a serenidade, de toda a alegria. E aí então nós vemos que assim como na parábola nós tínhamos um filho pródigo, hoje em dia nós poderíamos ver neste filho pródigo a humanidade inteira. E se trata de rezar para que Deus perdoe esta humanidade. O perdão de Deus está sempre à disposição, sempre à espreita. Mas aí também está a dureza do coração humano. Todo homem escolhe para si. Não tem jeito. E nós somos convidados pela liturgia de hoje a analisarmos, em primeiro lugar, a nossa própria conversão, a necessidade da nossa própria volta. Se muitas pessoas no mundo se voltarem para Deus, já o mundo começa a mudar. Será isso suficiente para transformar o mundo? Só se o mundo inteiro se converte. Isto é possível? Para Deus tudo é possível. Se não acontecer, ainda Deus encontrará, talvez, segundo o primeiro elemento que nós dissemos, talvez através de muitos sofrimentos, o mundo acabe voltando-se novamente para Deus. Mas tudo indica que em determinado momento, isto poderá tomar a fisionomia de uma intervenção, como Nossa Senhora previu em Fátima. Seja como for, há uma última lição deste conjunto inteiro de textos. Porque nós encontramos São Paulo, que era um caso perdido. Nós encontramos o povo judeu da primeira leitura, que é um caso perdido. Nós encontramos o filho pródigo, que era um caso perdido. Os três casos encontram solução. E por isto, nós devemos ter presente que desde que nós queiramos realmente a graça de Deus, queiramos a conversão e nos coloquemos em caminho da conversão, não há situação de afundamento que seja tão grave, tão terrível e tão total, que nós não possamos obter o perdão de Deus. Não há nenhum pecado que no confessionário não possa ser absolvido. Não há nenhum crime, nenhum horror. Não há nada, absolutamente, nesta terra. Um homem que tivesse exterminado os 3/4 da humanidade. Se esse homem se convertesse, se esse homem se arrependesse, se esse homem verdadeiramente buscasse o perdão de Deus, este homem seria perdoado. No confessionário, em qualquer confessionário, com qualquer sacerdote válido. E isto nos move à confiança de ver que para Deus nada ainda é impossível. Sobretudo na minha vida, eu não posso nunca jamais desesperar do perdão de Deus. Deus pode perdoar tudo. A única coisa que Deus exige de mim
é verdadeiro arrependimento e a determinação de não pecar mais. E com isso, qualquer crise se soluciona. Analisemos a história e nós veremos que todas as vezes que a humanidade se voltou para Deus, pediu perdão e verdadeiramente empreendeu o caminho da conversão, foram as épocas de maior restauração da história. E é nisso que nós devemos depositar nossa confiança. Neste domingo, analisarmos a nossa consciência, eventualmente se alguma coisa nos pesa, não tenhamos receio de procurar o confessionário, ali declinar tudo e ali encontrar o perdão de Deus. Que eu volto a dizer, é Deus quem espera, é Deus quem deseja, e ninguém está mais aflito, entre aspas, se Deus pudesse estar aflito, do que Deus enquanto Pai, esperando o retorno do Filho. Sejamos nós este Filho nesse domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.